Bélgica não perde há 23 jogos. Sua última derrota foi há quase 2 anos, em setembro de 2016, em amistoso contra a Espanha, a estreia do técnico Roberto Martínez no comando da seleção. Desde então, são 18 vitórias e 5 empates. Divide com o Uruguai o privilégio de ter 100% de aproveitamento no Copa do Mundo. Mas faz campanha melhor do que os uruguaios no saldo de gols, e mesmo tendo usado o time reserva contra a Inglaterra, que também poupou titulares. É o melhor ataque da Copa do Mundo. Já soma 12 gols, média de 3 por partida. Em 8 de seus últimos 10 jogos, fez ao menos 3 gols. Parece evidente que não é uma seleção fraca. O leitor mais atento vai lembrar, com toda a razão, e daí, continua sendo um time que nunca ganhou nada. Verdade. A tal supergeração belga, carregada de superlativos ao longo dos últimos anos, não transformou expectativa em títulos, caiu nas quartas de final da Copa de 2014, para a Argentina, e fracassou na Euro de 2016 ao tombar diante do país de Gales. Mas um dos chavões do futebol, o da vida, diz que é na derrota que se aprende, e a Bélgica, contra o Japão, conseguiu evitar um fiasco que destruiria a imagem construída por esse elenco. A derrota por 2-0, em idos do segundo tempo, virou vitória por 3-2, com o gol da vitória na prorrogação. Bem ou mal, foi um sinal de maturidade de um time que parece ter aprendido a apanhar, e a reagir. A vitória saiu do banco. Os 2 últimos gols foram marcados por Fellaini e Chadli, mandados a campo no segundo tempo por Martínez. Esta foi a segunda demonstração de força do elenco, mais do que dos 11 titulares. A anterior foi a vitória de 1-0 sobre a Inglaterra com 9 reservas formando o time belga. Jogadores da Bélgica, aliviados, comemoram vitória sobre o Japão. Foto, GT Imagens. Mas a principal força da Bélgica está na união de alguns de seus protagonistas, formando um setor ofensivo muito forte. Do meio para frente, a Bélgica tem a saída de bola de De Bruyne, a clarividência de Hazard, o ótimo momento de Mertens e a coleção impressionante de gols de Lukaku. São, todos eles, jogadores acostumados às principais ligas europeias, e que já carregam a vivência de uma Copa do Mundo nas costas. Escalação básica da Bélgica. Foto, Globoesporte.com. Para que eles possam render o máximo, o técnico Roberto Martínez vem armando o time num híbrido de 3-4-3 e 3-6-1. Os 2 alas, Meunier pela direita e Carrasco na esquerda, costumam ficar alinhados aos 2 meias mais defensivos, Witsel e De Bruyne, mas têm enorme liberdade para atacar. É muito comum vê-los disfarçados de pontas, auxiliando Mertens pela direita, Hazard pela esquerda e o centroavante Lukaku. 4 jogadores do Japão cercam finalização de Lukaku, autor de 4 gols na Copa. Foto, Reuters, o camisa 9 é um caso à parte. Ele tem números impressionantes, maior goleador da história da seleção belga, com 40 gols, autor de 13 gols em seus 10 jogos mais recentes pelo país. 10º estrangeiro com mais gols na Premier League, 101, onde atualmente defende Manchester United, dono de 4 gols em 8 finalizações na Copa da Rússia. Com 1,90 metros, ele é difícil de ser marcado. Não tem a mesma técnica de seus colegas, mas sai para tabelas e consegue aproveitar o talento que cerca. E vive o melhor momento da carreira, embora não tenha conseguido aproveitar as chances que teve contra o Japão. Foi decisivo ao puxar a marcação e fazer o corta-luz para o gol de Chadli, aos 48 do segundo tempo. O gol de Chadli, da Bélgica, sobre o Japão por vários ângulos, mas a Bélgica tem seus problemas, e eles foram evidenciados contra os japoneses.
Repare no primeiro gol do Japão no vídeo abaixo. Meunier e Mertens erram um tabelamento, e o adversário sai em contra-ataque. De todos os jogadores que estão no ataque, só Carrasco faz algum esforço para voltar. Meunier, Mertens, Hazard e Lukaku ficam parados, vendo a jogada acontecer, enquanto o trio de zaga é engolido pela velocidade japonesa, com os meias mais defensivos, Witsel e De Bruyne, perdidos no meio do caminho. Gol do Japão. Haraguchi recebe na frente, invade a área e marca com 2 do segundo tempo. A questão é que a Bélgica tem uma engrenagem muito mais eficiente para atacar do que para defender. Os 3 zagueiros ficam expostos porque suas linhas de proteção são fracas. Os alas são ofensivos, e os marcadores do meio-campo não são exatamente caçadores. Um deles, De Bruyne, destacou-se na última temporada da Premier League ao ser o líder em assistências para gol. E isso piora quando se leva em consideração o estado físico dos zagueiros. Kompany, o central do trio, chegou a Rússia lesionado e só vira o titular contra o Japão, em uma jogada arriscada de Martinez. Vermaelen, um potencial titular, também começou o Mundial lesionado, jogou contra a Inglaterra e ficou no banco nas oitavas de final. Alderweireld, pela direita, e Vertonghen, pela esquerda, completam a trinca defensiva. Martinez, logo depois do jogo contra o Japão, foi questionado se mudaria o time contra o Brasil. E escapou da resposta. Disse que em um dia de tanta superação de seu elenco, não era o momento de falar de tática. Mas é bastante possível que ele modifique a forma de jogar, talvez transformando Vertonghen em lateral defensivo pela esquerda e sacrificando Carrasco, muito mal nesta segunda-feira, para a entrada de algum jogador que dê mais corpo ao meio-campo. Roberto Martinez usou o banco para vencer o Japão e não quis falar de estratégia contra o Brasil. Foto: Reuters, Sergio Pérez. Se o técnico da Bélgica mantiver o sistema, a vitória ficará mais fácil para o Brasil, especialmente pela velocidade de jogadores como Willian, Philippe Coutinho e, claro, Neymar. Outra questão que pode pesar é a relação mental dos belgas com o jogo contra o Brasil. Eles parecem genuinamente felizes pela oportunidade de viver isso, a ponto de Martinez dizer que os jogadores vão realizar um sonho de infância, de Meunier afirmar que não existe maneira de marcar Neymar, de Vertonghen comentar que enfrentar o Brasil terá um sabor particular, de Hazard opinar que será incrível enfrentar a seleção. De qualquer forma, a Bélgica será o adversário mais difícil do Brasil até agora na Copa do Mundo. E tende a ser a equipe mais talentosa que a seleção enfrentará em todo o Mundial, inclusos aí eventuais oponentes em semifinal e final. Mas os belgas parecem estar alguns passos atrás em um ponto fundamental em mata-mata de Copa do Mundo: competitividade.